Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no tempo da Quaresma e hoje é o primeiro domingo da Quaresma, este tempo de preparação para a grande solenidade da Páscoa, tempo de conversão, tempo de penitência. E no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja sempre nos propõe no Evangelho o episódio das tentações de Jesus no deserto, que logo depois de Jesus ter sido batizado, diz no Evangelho, foi conduzido pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. E jejuou 40 dias e 40 noites, é por isso que a Quaresma demora 40 dias, exatamente a recordar precisamente este momento da vida de Jesus, antes de começar a sua vida pública, pois quis jejuar 40 dias e 40 noites. E depois teve fome, e então apresenta-se essas três tentações, que neste ano ouvimos a versão de São Mateus, o ano que vem ouviremos a de São Marcos, e depois no seguinte a de São Lucas. E a versão, mas antes de comentar as tentações, gostava que pensássemos ou que meditássemos aqui diante de Jesus no próprio tema do que é uma tentação. Então, o que é uma tentação? E porquê é que tu, Jesus, quiseste ser tentado? Pois a tentação é apresentar o mal com aparência de bem. Por isso é que atrai. Nós sempre somos atraídos pelo bem. Uma tentação é exatamente apresentar uma coisa que é má com uma aparência de bem para que nós a façamos. Mas claro, a tentação induz a pecar, mas não é um pecado. E nós sabemos que sofreremos sempre tentações até o final da nossa vida. Primeiro porque temos uma natureza inclinada para o mal, e vemos logo na primeira leitura do dia de hoje, que é o livro do Gênesis, fala dessa primeira tentação, desse diálogo entre a serpente e Eva, e como Eva come da maçã, e depois, ou melhor, do fruto proibido, e depois dá a comer também a Adão. E depois, claro, nós herdamos uma natureza inclinada para o mal, para isso o demónio existe e nos tenta, e também o mundo, ou seja, o exemplo, o mau exemplo das pessoas à nossa volta também nos tenta, para que é que eu me vou portar bem, se este se porta mal, aquele outro, etc. Tudo isso, pois são fontes também de tentações. Então, Jesus, por um lado, ensina-nos a resistir à tentação e, como disse o Papa Francisco há 2 ou 3 anos atrás, disse na Praça de São Pedro, atenção, nunca dialoguemos com o demónio. Disse assim o Papa Francisco, nunca dialoguemos. E Jesus, na passagem de hoje do Evangelho, nos mostra isso, dizia o Papa, não dialoga com o demónio, dialoga com a Sagrada Escritura, pois fala, vai recordar passagens da Escritura, mas não dialoga com o demónio, coisa que acontece com Eva. Eva entra em diálogo com o demónio, reparem que o demónio pergunta a Eva, Deus disse que vocês não podiam comer nenhum fruto? Não é verdade, o que o demónio disse. Mas Eva começou a explicar, não, Deus disse que podíamos comer todos os frutos, mesmo menos deste fruto, da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comêssemos, morreríamos. Então, gera-se esse diálogo, gera-se essa vontade, então o demónio diz, não morrereis, etc. Aí o grande erro de Eva foi ter entrado em diálogo com a tentação. E diz o Papa, o demónio, por ser um ser angélico, um anjo que se revoltou contra Deus, esses são os demónios, pois é muito mais inteligente do que nós, e por isso não convém dialogar com ele, convém afastar a tentação com decisão, sem entrar em diálogo, apoiando-nos na certeza da luz da palavra de Deus e na graça de que Deus nunca permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças. Sabemos que a nossa vida nesta terra não pode estar livre de tentações. Aliás, a nossa santidade realiza-se precisamente através das provações, superando as provações que obrigatoriamente se apresentarão. E há uma frase de Santo Agostinho que me parece muito interessante, que vai nesta linha daquilo que eu estou a dizer, que diz assim Santo Agostinho, em relação ao tema da tentação, ninguém conhece a si mesmo se não for provado, e ninguém pode receber o prémio se não tiver vencido, ninguém pode vencer se não lutar, e ninguém pode lutar se não tiver inimigos e tentações. Santo Agostinho diz, pois a verdade é que nós necessitamos lutar em todas as coisas, porque há inimigos, há tentações, há coisas que nos inclinam para o mal, a tentação é uma delas, e
E por isso temos que lutar, temos que afastar com decisão. E por isso Jesus, que evidentemente sendo Deus, não necessitavas ter sofrido a tentação, quiseste ser tentado pelo demónio para nos ensinar a lutar, né? Aliás, na oração que nos ensinaste, o Pai Nosso, fazes referência ao tema da tentação. Diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Jesus na oração não dizemos que eu não tenha nunca tentações, porque isso não é possível, isso está presente na vida humana. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. O mal que evidentemente que é sempre não podemos pensar que é algo que não tem nada a ver connosco, né? Pois temos que lutar, né? Para não ofender a Deus, evidentemente, e se ofendemos pedir perdão e recomeçar, né? O mal, pois é esse esforço que cada um de nós tem que, na luta contra o mal, que é assim mesmo. Ora bem, a primeira tentação, são três, né? São três tentações. A primeira diz o tentador, reparem que Jesus está há 40 dias e 40 noites sem comer, diz assim, em jejum, se és filho de Deus, diz estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Pois essa tentação de utilizar o poder que tinha em benefício próprio, né? Para transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus diz, não, né? Fora com isso. Né? E depois a segunda tentação será uma tentação de soberba, né? E a terceira uma tentação de avareza, esta é a primeira de gula. Né? Fala, no fundo, dessas... não sei, fazendo um paralelismo, esta primeira tentação tem a ver com o tema da concupiscência da carne, ou seja, tendências interiores que temos desordenadas, que temos que lutar, né, que temos uma inclinação para o mal. A segunda tentação da soberba tem a ver com a soberba da vida, né, que é a pior das tentações, digamos assim, porque todo o pecado tem algo de soberba e por isso o pecado é sempre uma aversão a Deus e conversão às criaturas, né? É sempre pôr algo, uma criatura no lugar de Deus, é procurar digamos assim, um bem finito como se fosse o fim da nossa vida, não é? E depois a avareza, a concupiscência dos olhos, não é? O apegamento aos bens materiais, não é? Depois diz já São João, tudo cá neste mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é? Pois estão presentes estas três tentações e Nosso Senhor no Evangelho de hoje, não é? Pois nos falam exatamente isso, não é? Que temos que lutar contra a concupiscência da carne, lutar contra a concupiscência dos olhos e lutar contra a soberba da vida. E para lutar necessitamos fortificar a nossa vontade mediante as práticas de penitência. Diz-nos a Igreja que, aliás, o próprio Jesus, né, ouvimos isso nesta quarta-feira de cinzas, na passada quarta-feira de cinzas, o Evangelho, que é sempre o capítulo 6, né, de São Mateus, faz referência a essas práticas penitenciais da oração, da esmola e do jejum. Não é? E é bom pensar, não é? Porquê? Porque é necessário convertermos e a oração converte-nos a Deus. Se rezamos melhor, aproximamos-nos de Deus. Né? E às vezes não se trata de fazer mais orações, mas de fazê-las melhor, e pode ser bom pensares, e eu também, que propósito vou tirar de oração para esta quaresma, de melhorar a minha oração. A esmola converte-nos em relação aos outros, e a esmola não é simplesmente o dar dinheiro, que também, mas a esmola às vezes é visitar uma pessoa que está doente, dedicar tempo aos outros, né? A esmola converte-nos na relação que eu tenho com os outros, né? Ajuda-me a vencer o egoísmo, a tendência ao egoísmo, ao comodismo, a ficar centrado em mim próprio. E o jejum converte-nos em relação a nós próprios, a mim próprio. Por isso o jejum, é verdade que começamos a quaresma com um dia de jejum e abstinência, que é a quarta-feira de cinzas, e depois às sextas-feiras da quaresma são dias de abstinência, né? Como são todas as outras sextas-feiras do ano, com a diferença que na quaresma não se pode substituir essa abstinência. Né? É necessário que haja uma verdadeira abstinência e não se pode substituir por uma oração, e essa abstinência, que tradicionalmente depois, é a abstinência de carne, mas claro, a Conferência Episcopal, até do nosso país, diz um alimento mais simples e pobre, não? Evidentemente. Mas no fundo se trata de dizer que não a nós próprios, mas claro, o jejum também se aplica, por exemplo, à música. Se passa o dia a ouvir música, ou se fosse muita música, depois pode ser bom depois diminuir, não é? E fazer jejum de música, fazer jejum do telemóvel, jejum de televisão, fazer jejum de séries, de filmes, sei lá, né? de redes sociais. Né? Nós temos é que, cada um de nós tem que examinar a que é que está apegado, né? E aí pôr esse jejum, essa é a prática penitencial que nos ajuda, de facto, a renovar-nos nesta quaresma.
Bem, vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que ela nos ajude a viver bem esta quaresma, a lutar contra as tentações, sem dialogar, né, sem afastando com decisão aquilo que nos afasta de Deus, e a sermos generosos nas práticas de penitência nesta quaresma, pensando em algum propósito de oração, de esmola e de jejum. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.